Bom dia a todos. Hoje nós estaremos conversando com vocês sobre trabalho em equipe. Eu sou a Adriana e ao meu lado está a Valquíria. Nós trabalhamos na Escola de Gestão Pública de Bauru. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos todos, né? A gente está em mais um #Terças na EGP e hoje a gente vai conversar, né, um pouquinho sobre o tema Trabalho em Equipe. Respeito é bom e eu gosto. Aliás, todos nós gostamos, né? Com certeza. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, a gente começa realmente com o que é um trabalho em equipe, né? O que é uma equipe? O conceito, né, que a gente tem é que o trabalho em equipe é quando você tem duas ou mais pessoas ou um grupo de pessoas que trabalham em conjunto, né, para uma determinada tarefa, para uma determinada função, né, em busca de um resultado positivo, em busca de algo que a equipe ela vai construindo até chegar ao seu objetivo final. Então, Valquíria, a gente pode chegar à conclusão seguinte: se nós tivermos uma sala não cheia de pessoas, porque hoje o isolamento, né, o distanciamento, ele não nos permite, né, até por causa de questões de prevenção. Mas se nós estivermos numa sala com várias pessoas, nós estamos trabalhando em equipe? Sim, nós estamos trabalhando em equipe, né? Desde que cada um cumpra o seu papel, né? Desenvolva aquilo que tem de melhor em relação à sua habilidade, ao seu conhecimento, né? E aí você tem sim um trabalho em equipe. Porém, hoje a gente tem as equipes que estão à distância, no home office, né? E elas também fazem parte dessa equipe, dessa grande equipe. Elas estão distantes fisicamente, mas a gente tem buscado, né, nesse momento, fazer com que elas estejam muito próximas de nós. E nesse momento a gente percebe o poder do planejamento e da comunicação para essa boa realização do trabalho em equipe, não é verdade, Valquíria? Com certeza. E aí a gente até pode dar alguns exemplos, né, de um trabalho em equipe. O que é um trabalho em equipe? Imagine uma orquestra sinfônica, né? Quando a gente vai assistir a uma orquestra, a gente se arrepia, né, de tanta emoção. É muito bonito o resultado dessa orquestra. Só que os membros dessa orquestra, cada participante, eles se dedicaram muito para chegar a esse final, né, a essa apresentação. Então, cada um tem uma habilidade, toca um instrumento diferente. Mas nessa grande orquestra, eles precisam estar muito sintonizados, tem que ter uma sincronia, tem que ter uma sinergia para que eles cheguem a esse resultado, né? Eles têm que saber exatamente quando eles devem parar de tocar aquele instrumento, quando eles devem pausar e depois continuar novamente, para que eles cheguem, então, de uma forma harmoniosa ao resultado. Outro exemplo de trabalho em equipe, né, Adriana, são os esportes que a gente sempre fala. Então, dentro de por exemplo, um jogo de futebol, né, você tem lá todo o time que faz parte desse jogo e ele tem que realmente fazer o papel dele, exercer a função dele da melhor maneira possível, né, dentro daquela habilidade, daquele conhecimento que ele tem, né, da competência dele. Então, a gente tem lá pessoas que estão no meio-campo, pessoas que atacam, pessoas que atuam na defesa, o goleiro, cada um dando o seu melhor para que a gente tenha realmente um resultado, né? Que a gente atinja o resultado, marcar um gol, enfim. Isso é um trabalho em equipe. Embora a gente saiba, como você deu muito bem o exemplo do futebol, né, nós tenhamos aí uma figura, né, por exemplo, como o Neymar, né? Todo mundo reconhece o futebol e como ele é um expoente no esporte, né? No trabalho, nós também temos pessoas assim, né? Profissionais de excelência, profissionais que se dedicam, né? Profissionais que são criativos, mas que têm que trabalhar com essa equipe, têm que trabalhar com os demais, né? Nós temos que trabalhar coletivamente, principalmente no serviço público. Não é verdade, Valquíria? Sim, com certeza. E aí, gente, vamos pensar um pouquinho juntos, né? Como que acontece o trabalho em equipe no local onde você trabalha, na sua organização, né? Na sua secretaria, enfim. Como que se dá esse trabalho? Você tem claro, né, quais são as suas metas, os seus objetivos, o propósito daquele trabalho que você está desenvolvendo? Você sabe quais são as habilidades que você tem
e você busca desenvolver outras habilidades para melhorar o trabalho que você desenvolve. Então, essas são algumas questões que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Você colabora, você ajuda as outras pessoas no seu dia a dia, né, para que esse trabalho ele realmente tenha um sentido de equipe, de trabalho conjunto. Como é que se dá a comunicação no seu ambiente de trabalho? As pessoas, elas conversam bastante, elas expõem as suas dúvidas, você coloca, você chega até o seu gestor, até o seu líder, e você pergunta para ele quando você tem dúvida em relação a alguma tarefa que você tem que desempenhar. O seu gestor, ele realmente te dá um feedback daquilo que você tem que melhorar ou daquilo que você tem que manter no trabalho. Então, são algumas questões que a gente precisa refletir um pouquinho. E é muito importante esse momento, porque esta sempre é a proposta da Escola de Gestão Pública de Bauru, né? Então, como a temática desse ano, aprender, desaprender e reaprender, ela é essencial para esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de crise, um momento instável, porém um momento de muita criatividade, de muito trabalho coletivo, né? Que o nosso foco deve ser realmente na comunicação, né? Então, esse trabalho de equipe, neste momento, ele é essencial para que a gente possa ter um serviço público de qualidade, não é verdade, Valquíria? Sim. E hoje, frente a essa realidade, né, da pandemia, a gente busca novas formas até de trabalhar em equipe, né? A gente busca formas em que a comunicação ela precisa ser realmente eficaz, né? Mesmo estando fisicamente com uma equipe que, às vezes, ela está lá em home office, mas eu preciso criar estratégias para que a comunicação chegue até essas pessoas, né? Para que elas percebam a importância do trabalho delas, né? Para que elas desenvolvam e continuem produzindo da mesma forma. A gente sabe que até a gente tem visto que as pessoas até estão produzindo mais em home office, exatamente, às vezes, do que presencialmente. Elas né? estão se desafiando, né? Estão se desafiando. Estão olhando com um olhar criativo, né? Pensando na solução de problemas efetivos que atendam a comunidade. Isso é muito importante nesses momentos, né, que nós estamos vivendo, que é tudo muito novo, mas que nós estamos aí para aprender, né? E como o próprio nosso banner coloca, né? Mudar esse futuro. Com certeza. Se a gente pensar, acho que um exemplo realmente que a gente vive no momento é uma equipe de trabalho, por exemplo, na área da saúde, né, Adriana? Em que as pessoas, a equipe, ela teve que ser muito rápida e se adaptando, se adequando a essa nova realidade do Covid, por exemplo. Então, ela teve que pensar em formas, procedimentos novos, procedimentos de higiene, procedimentos de atendimento. Então, uma pessoa ela chega para ser atendida hoje, ela precisa ser ouvida, a pessoa que está atendendo ela tem que ter todas as informações, as orientações corretas para passar para essa pessoa, ela encaminha para uma triagem. Essa pessoa que faz a triagem, ela tem que estar muito bem preparada para ver se é um caso que tem que ser atendido imediatamente, com urgência, ou se a pessoa ela pode ir para casa e ser tratada em casa, né, e voltar em algum momento. A equipe toda, né, ela tem que estar trabalhando muito, de uma forma muito coesa, muito interligada, né? A comunicação ela tem que funcionar muito bem dentro dessa equipe. Né? Exatamente. Então, aqui eu aproveito e deixo nosso agradecimento, né, a toda a equipe da área da saúde, né, que tem se empenhado muito, né, que está realmente na linha de frente, está nos cuidando, né, cuidando daquelas pessoas que estão ali internadas, que estão buscando ajuda e cuidando da população também quando está fazendo as suas pesquisas, né? Então, agradecemos a todos, não somente o pessoal da área da saúde, mas sabemos a área do bem-estar social, o pessoal da educação, o pessoal de toda a infraestrutura, o pessoal da comunicação, porque se não fosse aqui o pessoal da comunicação abrir todo esse espaço para que a gente pudesse estar conversando, né, com você, servidor, nós não teríamos como chegar. Né? Então, são esses excelentes profissionais que fazem a diferença e que estão mudando a nossa realidade neste momento que nós estamos vivendo. Valquíria, nós já falamos um pouquinho sobre a definição de trabalho em equipe, né? Demos exemplos de como ela acontece, né, no mundo aí fora, sim, né? Sim. Na música, no esporte, não é verdade? Agora, o que é preciso efetivamente para a gente ter um trabalho em equipe? Principalmente aqui no serviço público.
a gente tem que pensar em alguns conceitos, né? Alguns comportamentos. Então, vamos começar falando do relacionamento interpessoal, né? Eu acho que ele é essencial para a gente falar de equipes, né? O que é uma relação? O que é um relacionamento? É estar com as outras pessoas, é interagir com o outro, né? Com as suas emoções, com seus sentimentos, com as suas dúvidas, com as suas fraquezas, com aquilo que ele tem de melhor, né? É estar é ouvir o outro, estar aberto a falar de maneira sincera e honesta para o outro, né? Isso é a relação. A relação ela vai se construindo, né? Se a gente parar para pensar, numa relação você tem que escutar, ser ouvido, você tem que se colocar no lugar do outro, que é a empatia, que a gente fala bastante sobre isso, a importância da empatia também. E como é que a gente, então, falando um pouquinho, como é que a gente constrói, né, Adriana? Isso. Acho que essas relações, como é que elas são construídas ao longo das nossas vidas. Se a gente parar para pensar, desde quando a gente nasce, a gente convive aí dentro do seio familiar, com a nossa família. E com nessas relações familiares, a gente vai aprendendo a ser quem a gente é, né? A gente vai aprendendo a ter responsabilidades, a gente aprende a ter respeito, a gente aprende a conviver, né? A aceitar o outro, mesmo com as suas diferenças. Então, é um aprendizado, né? Com certeza. E aí, depois a gente vai para a escola. Na escola, a gente vai aprender a conviver com outras crianças, outras pessoas, que é super importante também para esse fortalecimento e essa preparação de um trabalho em equipe. Eu conheço algumas escolas que elas trabalham muito com o conceito de desenvolvimento de competências. Então, trabalhar em grupo dentro da escola, construir algo em grupo. Né? Então, a criança ela vai aprendendo que ela precisa dividir com o outro, que ela precisa respeitar o outro, né? Que ela precisa ser ouvida, mas que ela precisa aceitar a opinião do outro. Por isso os movimentos de autoconhecimento, não é verdade? Exatamente. Os movimentos que a gente precisa de tempos em tempos, né? Refletir, parar para refletir e buscar esse autoconhecimento. Saber quais são as suas potencialidades, quais são os seus limites, o quanto a gente pode expandir, né? Quanto a gente pode desenvolver, né? E quanto a gente pode contribuir com o outro. Sim, é isso, né? Eu acho que é a chave, né, Adri? Sim. A chave disso é o autoconhecimento. E dentro dessas relações, a gente vai fazendo todo esse movimento ao longo da vida da gente para que a gente vá se conhecendo cada vez mais. E quando a gente se relaciona com o outro, a gente consegue entender melhor, né, como nós somos, como nós reagimos às outras pessoas, né? E a gente vai, então, se desenvolvendo e sendo quem nós somos, né? Através desse autoconhecimento. É no dia a dia mesmo, né? É uma construção todos os dias. Sim. Quanto mais a gente se conhece, mais fortalecido a gente fica e melhor a gente consegue resolver as situações da nossa vida, né? E o importante é que você disse o seguinte: a gente só se conhece, de fato, porque a gente se reconhece pelo olhar do outro, né? É pelo que o outro nos demonstra, pelo que o outro nos informa, pelo que o outro reage diante de nós, é que nós sabemos se nós estamos indo para um caminho, né, aceitável ou não tão aceitável. Se a gente precisa corrigir percursos, né? Então, no trabalho em equipe, isso é essencial para que a gente possa conviver ali nesse ambiente de trabalho em equipe. Sim. Né? E aí eu faço um convite, então, para vocês que estão aí, para você, né, que está acompanhando aí com a gente, pensa um pouquinho nesse momento, né, que a gente está falando de autoconhecimento. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de melhor? O que você gosta em você? O que o outro, né, ele te elogia, ou ele gosta em você, aprecia em você? Tá? Para e pensa um pouquinho, né? Você pode até anotar, escrever isso. Mas, assim, o que eu tenho de melhor? Né? E esse melhor que eu tenho, que são as minhas qualidades, meus pontos fortes, eu tenho utilizado ou não no meu dia a dia? Né? Eu me conheço, eu sei o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho de conhecimento, eu sei quem eu sou, né? O que eu tenho de positivo. Mas eu estou realmente utilizando isso nas minhas relações, no meu dia a dia? Né? Então, pare e pensa um pouquinho sobre isso. E lembrando que nós também somos seres diversos, né?
Então, aquilo que sobressai em uma pessoa, né, a outra pode não ter as mesmas qualidades. Né? Então, nós também tentamos montar ou criar equipes que elas possam se completar. Né? Que elas possam, então, uma pessoa fortalecer a outra pelas suas habilidades. Né? E aí nós vamos perceber que é essencial a figura de um gestor, de um administrador, de um líder, que vai fazer esse reconhecimento, né, dessas habilidades e potencializar essas capacidades. Né? Então, Valquíria, eu te lanço um desafio. Tá. Dessas habilidades aqui que você citou, que você listou aqui para nós, né, qual que você se encaixaria? Olha, eu acho que a flexibilidade, eu acho que eu sou uma pessoa flexível, né? Que eu consigo, no começo, claro, como tudo que é novo, a gente tem um pouco de resistência ao novo, mas eu acho que eu consigo me adaptar, né? E superar as dificuldades que surgem na minha vida. Então, eu acho que eu sou flexível, né? Eu acho que eu tenho... eu sei trabalhar em equipe no momento em que eu consigo ouvir o outro, né, me aproximar do outro, estar com o outro. Eu acho que isso eu faço bem. É uma das minhas qualidades, né? Estar com as pessoas, conviver com as pessoas. E se a gente perguntar para o nosso colega ali, Guilherme, qual seria, Guilherme, a sua habilidade? Empatia. Olha que beleza. Então, esse momento, nós estamos fazendo esse momento de reflexão. Não é difícil, vocês viram? No momento, né, a Valquíria que já está preparada, porque nós já há tempos estamos conversando, né, sobre essa temática, mas o Guilherme também, pego de surpresa, né, ele automaticamente já fez ali uma busca mental, né, e trouxe para a gente aqui algumas das suas qualidades. Né? O meu seria a vontade de aprender. Né? Eu tenho essa vontade de sempre estar, né, aprendendo alguma coisa nova, né, de estar buscando. Nós seríamos uma ótima equipe. Com certeza. Não é verdade? Olha só, né, nós estamos montando aqui, vocês estão nos assistindo, é porque o resultado está sendo positivo. A gente aproveitaria o que tem de melhor em cada um de nós, né, para a gente poder realmente ser uma equipe de excelência, eu diria. Né? Exatamente. Mas, e aí ele falou, né, pegando um gancho então com o Guilherme, ele falou da questão da empatia, né? Isso é extremamente importante no trabalho em equipe, que é essa questão mesmo de você se colocar no lugar do outro, tentar compreender e sentir o que o outro está sentindo frente a uma determinada situação, né? Por que o outro está sofrendo frente a uma determinada situação? Então, eu vou tentar me colocar no lugar dele, perceber, né, o porquê que ele tem aquela reação, acolhê-lo da melhor maneira possível, me colocar à disposição para ajudá-lo. Né? Isso é essencial e super importante dentro de um trabalho em equipe. Exatamente. Né? E aí, para que tudo ocorra bem, né, além das habilidades de cada um, a gente vai voltar ao título, respeito. Né? Respeito é bom, eu gosto. Então, em trabalho em equipe, o respeito é essencial. Respeito para ouvir, respeito para falar, né? Respeito também na hora de aceitar a decisão tomada pela equipe. Né? Então, isso é muito importante. Né? Não adianta a gente achar que todo mundo vai poder falar, mas no resultado final, né, Valquíria, quem manda sou eu. Aí você vai fazer prevalecer a sua vontade, né? O seu ponto de vista, e não a vontade do outro, né? Você não está ouvindo o outro. Então, isso não é um trabalho em equipe. Exatamente. Né? Então, já que você falou do exemplo do futebol, então, se eu falar assim, que a bola é minha, colocar debaixo do braço e sair, não vai ter futebol, não vai ter jogo e não vai ter gol. Se não tiver gol, não tem alegria, não tem diversão. Com certeza. Não é verdade? E no trabalho é bem isso. Né? Se nós não trabalharmos, né, ouvindo, participando, né, tendo ideias, né, tendo uma postura empática, né, a gente também não vai ter um resultado bom no final do trabalho. Com certeza. Né, que nós, servidores públicos, trabalhamos para ter
qualidade no serviço, né? Atendemos a comunidade. Isso depende de cada um de nós, né? Para que a gente realmente busque cada vez mais se capacitar, aprender, se desenvolver, se conhecer, né? E desenvolver nosso trabalho da melhor maneira possível, né? E aí o papel do gestor aí novamente, que é extremamente importante, né? Que é conhecer cada membro dessa equipe, né? E realmente criar possibilidades para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, né? Dentro dessa equipe. Então, tem um desafio, Valquíria, que eu acho que é muito importante, que você vai falar um pouquinho aqui para a gente, sobre a questão do aceitar as diferenças. Que no mundo de hoje, a gente vê, né, muitas arbitrariedades por não aceitarmos as diferenças, né, principalmente no local de trabalho também, né? Sim, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, é você realmente conviver com o outro, aceitando como o outro é, exatamente como ele é, né? O que ele tem de ponto positivo, o que ele tem que você, né, enxerga como algo negativo, mas conviver da melhor maneira possível, né? Se mostrar aberto para essa pessoa, tentar compreendê-la, aceitar que ela é diferente mesmo e que essas diferenças é que vão agregar para essa equipe, né? Que ela vai te ensinar coisas, você vai aprender coisas com ela e ao mesmo tempo você vai também ensiná-la, né? É uma via de mão dupla, né? Então a gente tem que aceitar que as pessoas têm as suas características pessoais, suas individualidades, respeitar essa característica, esse jeito de ser de cada um, para a gente conviver da melhor maneira possível. Né? E você veja bem, se conviver a dois, né, pode ser muito complexo, né, porque existem muitas nuances, nós temos uma história de vida diferente, de construção de vida diferente, né, nós pensamos também que nós precisamos de recursos. E esses recursos, quem traz para a gente é a comunicação, né? Ela vai trazer, a ciência chamada comunicação vai trazer para a gente habilidades, né, que a gente vai poder exercitar nessa equipe de trabalho e desenvolver tudo que nós almejamos, alcançar o objetivo em si. Né? Então, Valquíria, queria que você conversasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da comunicação, os hábitos que nós temos que desenvolver para ter uma boa comunicação. Bom, como a gente já tinha dito, né, anteriormente, a comunicação ela é essencial nos dias de hoje, né? E aí, pensando em comunicação, a gente fala dessa questão também do feedback, né? Que é aquele hábito de receber e dar, né, feedbacks. É você dar uma resposta frente a alguma atitude que a pessoa tem, né? É mostrar para ela o que ela tem que manter, que está ok, e o que ela precisa melhorar. Isso é extremamente importante dentro das organizações, o feedback. E de que maneira? Eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo fora do mundo corporativo. Imagine que você tem um filho e que ele tem notas medianas na escola, né? E você chega até ele e você diz, meu filho, você precisa melhorar, você tem que se empenhar mais, você precisa estudar, né? Como é que eu vou te ajudar? Se você precisar de ajuda para que você melhore tudo isso, eu estou aqui à disposição. E aí ele vai, se empenha, se dedica e ele tira notas melhores. Então ele chega e mostra o boletim lá para a mãe dele, né? Ele mostrou o boletim. E aí, quando você pega esse boletim, você olha o boletim, ok, e não diz nada para ele. Você não dá um feedback para ele nesse momento. Então, isso tem que acontecer, é dar o feedback. Olha, meu filho, você deu o seu melhor, você conseguiu, né, os resultados, né, melhorar tudo isso. Então, isso é um feedback positivo. Agora, se você simplesmente olha o boletim dele e não diz nada para ele, como quem diz, olha, você não fez mais que a sua obrigação, então você não está incentivando, motivando, reconhecendo todo aquele esforço que ele fez para melhorar. Então, acho que isso tem que acontecer dentro das organizações, o feedback, né? O elogio é muito importante também. E aí, o feedback, ele deve ser sempre contínuo, a gente não pode pensar em feedback, né? Em dizer para o outro que ele tem que melhorar, ou que ele tem que manter, uma vez por ano. Tem que ser imediato. Aconteceu algo que você
percebe que a pessoa ela precisa melhorar em relação àquela tarefa que ela está desempenhando, você tem que chegar para ela e conversar, né? Pontuando exatamente aquela situação, né? Aquele comportamento, não a pessoa em si, criticando a pessoa de uma forma geral, mas a situação em si, específica, né? Outra coisa que a gente vê bem, que é importante dentro de um dos elementos do feedback também, é você escolher a hora e o local adequado para falar com essa pessoa, né? Não falar coisas na frente das outras. Se você precisa falar alguma coisa que é pontual, que é específica para aquele profissional, você tem que escolher um local adequado, um momento adequado, né, para fazer isso. Sim. Né? Tá? Uma das coisas também, dos elementos principais aí desse feedback, para que você tenha, então, uma melhoria, né, no desenvolvimento desse profissional, uma melhoria no trabalho que ele realiza, né? E ouvi-lo também enquanto ser humano, né? Nunca perder isso, né, de vista. A gente tem que estar aberto para ouvir as suas necessidades enquanto profissional, enquanto pessoa. Exatamente. Fora também do ambiente organizacional. Quando você fala sobre a questão do elogio, é muito comum nós estarmos, né, num trabalho em equipe, né, e responder, vocês foram maravilhosos, né? E a gente sempre pensa, pode nominar o elogio? A gente pode fazer elogios diferentes de acordo com cada profissional que ele desempenhou a sua função? Ou a gente tem que sempre fazer esse elogio coletivo? Olha, o melhor é que a gente faça um elogio coletivo, né? Para que todos percebam que, então, você teve um resultado que foi positivo, e esse elogio, então, vem para todos, porque, na verdade, a equipe tem a participação de todos, então, esse elogio, ele deve ser coletivo. Porém, em algum momento, você pode também dar esse feedback, esse elogio individualmente para aquele profissional, né? De forma mais específica, mas ele pode ser coletivo. Eu acho que a gente não precisa ter um anulando o outro, não é isso que você está dizendo, sim, né? Sim. Nós podemos ter momentos que um determinado profissional ele desempenha uma função, ele precisa ser reconhecido pelaquela função que ele desempenhou, pelo resultado, né? Porque ele desempenhou. E em outros momentos, o resultado ele só veio da construção coletiva mesmo, da equipe, do trabalho de equipe, né? E o importante é que todos tenham o seu momento de elogio individual, né? Então, que eu possa falar, que bom, Valquíria, que você está aqui hoje, o seu trabalho foi excelente, Guilherme, parabéns, estamos todos aqui ao vivo, né? Com um resultado muito positivo, né? E isso não pode ser causar uma situação de mal-estar perante a equipe. Nós temos que nos acostumar, nos habituar a elogios, né? Não somente a críticas negativas, mas as positivas também, né? Aquelas que vêm acrescentar, né, no nosso trabalho e na nossa vida, né? Porque a gente quer mesmo sair do trabalho feliz, né? Então, tudo que a gente puder fazer e sair satisfeito do ambiente de trabalho, a gente vai fazer. Sim, é extremamente importante, né? Essa questão de elogiar as pessoas, para que elas melhorem até cada vez mais e se sintam realmente realizadas e felizes. Eu acho que isso é essencial, né? A gente precisa criar esse hábito, né? De elogiar. De elogiar mesmo. Né? E elogiar desde os pequenos, né? A gente começa elogiando lá nossos filhos, né? As pessoas que convivem no nosso entorno, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, né? Nós vamos fazendo disso um costume. E essa cultura do elogio vai fortalecendo, né, essa crença que eu posso, né? Então, eu vou ser um profissional de excelência, por quê? Porque eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar me desenvolver, eu vou buscar essa habilidade. E essa minha habilidade individual, ela vai ser essencial para o trabalho em grupo, né? Ela vai ser essencial para o trabalho em equipe, né? Nós vamos ter ali um gestor, um administrador, um líder que vai estar reconhecendo, reforçando e potencializando, né, todo esse trabalho, para que o resultado, o objetivo, né, o serviço público de qualidade, ele seja alcançado, né? E aí, Valquíria, vamos falar um pouquinho sobre como é difícil,
né, neste momento específico que nós estamos vivendo, né, porque nós temos essa equipe que está em home office, que não era um costume nosso, né, da Prefeitura de Bauru, e tivemos que criar, né, toda uma proposta de trabalho, né, para que a produção continuasse sendo realizada, o serviço continuasse sendo executado da melhor forma possível, né, e assim, sem ter esse contato, né, que ele é tão prazeroso, é tão bom você ver o brilho nos olhos da pessoa que está do seu lado. Mas agora a gente faz mediado pela tela do computador ou do celular. Que é um desafio que a gente realmente vem se adaptando e criando outras formas, outras maneiras, né, de manter esse trabalho mesmo fisicamente à distância, mas que ele possa ser próximo, né, para que ele possa continuar desempenhando a função dele e sendo produtivo, né. Então, esse é um desafio realmente. Uma das coisas, acho que importantes, é que o gestor, né, aí vem realmente, é um papel do gestor, de uma forma mais específica, que ele coloque para aquele servidor, né, quais são as metas, né, o que ele espera dele. Então, isso tem que ficar muito claro, né, o que você espera daquele profissional que está em home office, né, o que ele deve realizar, né, onde ele deve chegar. Isso tem que ficar muito claro. E para isso, a gente tem que ter uma comunicação realmente eficaz, né? E aí, hoje, a gente vê formas diferentes de realizar essa comunicação, né? No nosso grupo de trabalho, vou dar exemplos, né, da nossa realidade hoje. Nós temos comunicação através de mídias sociais, nós temos comunicação pelo WhatsApp, a gente faz videoconferências, né, a gente conversa com as pessoas em vários momentos, né, todos os dias, se precisar, a gente abre esse momento de conversa, de ouvir o outro, de saber, então, como é que está sendo lá na casa dele, né, como é que está sendo para você que está em home office, quais as dificuldades que você está encontrando para desempenhar o seu trabalho, né. E aí uma conversa também não voltada só para a questão profissional, mas assim, para a questão familiar, né? Como é que está sendo? Você voltou para casa, você está se relacionando novamente de uma forma bem intensa com filhos, com o marido, com a esposa, enfim. Como é que está sendo isso? Né? A gente sabe que é muito bacana esse momento, né, da família estar mais próxima, da família poder fortalecer esses laços, que são importantíssimos, mas que, ao mesmo tempo, existem conflitos, surgem conflitos dentro da casa da gente, porque a gente convive agora mais diretamente com as pessoas e elas são diferentes da gente, né? Então, a gente, às vezes, tem que lidar com algumas situações. Outro ponto importante é assim, apesar de estar à distância, você usar, então, todas essas tecnologias da melhor maneira possível. Então, quando você faz uma videoconferência, você procurar ser realmente objetivo, né? Falar aquilo que é mais importante naquele momento, né? E dar essa abertura para que as pessoas também se coloquem, né? Outra coisa legal, eu acho que é a gente, assim, mesmo quem está em home office, dentro de casa, você acorda de manhã, toma seu banho, né, quem tem o hábito de tomar aquele banho, coloque uma outra roupa, tire o pijama aí, né, se vista mesmo, como se você estivesse indo para um local de trabalho. Eu acho que isso é bacana. E você chega num local que você deve organizar, que não pode ser no meio da sala ou com influência da família o tempo todo. Então, prepare esse local adequado para que você consiga se concentrar, para que você tenha foco no seu trabalho de uma maneira mais efetiva e mais agradável, né? Eu acho que essas são algumas dicas aí que a gente dá para as pessoas que estão longe, né, fisicamente, mas que esse desafio a gente está realmente conseguindo, acho que, superar no nosso dia a dia. A nossa equipe hoje, a EGP, né, é uma equipe assim, que eu venho, nesse momento, até aproveito para parabenizar toda essa equipe, porque realmente foi um aprender, desaprender e reaprender. A gente desaprendeu coisas, né, que a gente tinha como hábito, né, no nosso dia a dia, e a gente vai, então, superar isso e fazer de maneira diferente. E essa equipe, ela é maravilhosa hoje, porque a gente percebe que as pessoas, elas foram se adaptando, elas foram descobrindo novas habilidades, novas formas de trabalhar, e elas se adaptaram bem em relação a isso. E elas produzem muito, né?
muito e com qualidade. Então, parabéns a toda a nossa equipe que vem aí abraçando com a gente esse desafio, né? Val, antes de você, eu sei que você trouxe uma surpresinha para a gente, né? Eu gostaria só de dizer o seguinte, que diante dessas mudanças que nós passamos, né, nesses últimos meses, né, e toda a nossa proposta de trabalho aqui dentro da Escola de Gestão, eu acho que mais do que nunca nós desenvolvemos um trabalho colaborativo, né? E o trabalho colaborativo, ele é, na sua essência, né, baseado na excelência das pessoas, né, no trabalho que elas executam, né, na capacidade que elas têm, né, e na confiança que cada uma delas vai dar conta daquilo que ela está se propondo a fazer. Né? Então, acho que nesse momento que nós estamos vivendo, né, de conflito ou de desconfianças, outras, né, muitas que a gente está vivendo, né, do ponto de vista da saúde, da economia, né, nós temos que voltar para a nossa capacidade. Né? E nessa nossa capacidade encontrar também caminhos, né, para resolver situações, né, que a equipe precise em trabalho em parceria, né, de forma colaborativa, um ouvindo o outro, buscando realmente a solução para esse problema. Né? E aí eu chamo bastante atenção aos líderes, né, aos gestores públicos, né, aos administradores, né, do mundo privado, que precisam olhar para a sua equipe, né, e precisam instigá-la, né, a buscar, a estimulá-la a buscar, né, essa vontade de vencer junto. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, né, essa vontade de vencer junto, né, porque uma pessoa sozinha, ela pode alcançar um objetivo, né, mas quando você tem isso num trabalho de grupo, com certeza vai ficar mais fácil, né? Mais prazeroso e o resultado vai ser muito melhor. Então, vamos nos unir, né? E vamos incentivar o trabalho em equipe. Tem horas que pode ser que não seja possível, sim, mas que seja momentâneo, que seja passageiro, que a frequência seja o trabalho em equipe, né? Sim. Eu acho que é isso, né, Dri? Isso. Essa ideia, né, para a gente realmente repensar um pouquinho as nossas práticas, né, e realmente fazer o que a gente tem de melhor, né? Descobrir novos talentos, nossas habilidades e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? E compartilhar isso com as pessoas, estar aberto a isso, né? Acho que isso é o grande momento que a gente tem que viver hoje e repensar mesmo. E agora a Valquíria ela vai mostrar para a gente uma outra habilidade. Vocês sabem, vai ser a Valquíria, contadora de história. Por favor, com vocês. E aí eu termino, então, né, falando de uma fábula bastante conhecida, mas que eu acho que realmente ilustra isso que a gente está falando, né, sobre equipes. Durante a era glacial, né, muitos animais eles morriam por causa do frio. E aí os porcos-espinhos, né, resolveram se unir, se juntar, se aquecer para que eles conseguissem, então, superar esse frio. No primeiro momento, todos se agruparam, se juntaram e alguns eles se incomodaram, né, se sentiram bem incomodados porque os espinhos eles acabavam ferindo, machucando os companheiros. Né? E aí alguns não suportaram aquele momento de estar junto e de se sentir machucado, eles resolveram se separar novamente. E o que aconteceu? Muitos morreram de frio, não é? Os porcos-espinhos morreram de frio. E aí, então, eles tiveram que repensar isso, né? Eles tiveram que fazer uma escolha, né? E eles escolheram aceitar os espinhos dos companheiros, porque só assim eles poderiam sobreviver, né?
aprenderam a conviver com as pequenas feridas, né, que a relação muito próxima ela poderia causar. Já que o mais importante era o calor do outro, era estar com o outro, até para uma questão de sobrevivência. E aí, eles sobreviveram ao frio, então, né? E aí, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito, né? Nós temos aí nossas limitações, nossos pontos a melhorar, mas o melhor relacionamento, ele é aquele no qual cada um aprende, no dia a dia, né, a conviver com as imperfeições, com os defeitos do outro, e consegue, assim, reconhecer e admirar suas qualidades. Né? Que a gente realmente, no nosso dia a dia, que a gente supere essas diferenças, na verdade, utilize aquilo que o outro tem de melhor, o que ele pode contribuir para mim, né, que são as suas qualidades, e que a gente consiga, então, conviver da melhor maneira possível, né, com relações sadias, fazendo o que a gente faz de melhor, reconhecendo a importância daquele trabalho para a vida da gente, se identificando com esse trabalho, né, e sendo bastante feliz. Acho que isso é o mais importante. Então, nós estamos caminhando para o final, né? Sempre, todas as terças na EGP, teremos uma conversa, um diálogo, né? Continue nos visitando e tudo que vocês precisarem, por favor, entre em contato com a Escola de Gestão Pública ou através do Facebook, Instagram, né? Nós temos os telefones aqui da Prefeitura, né? O e-mail, né, que vocês podem também buscar outras informações. Tá ok? É isso, então, né? Acho que agradeço a participação de vocês, né, nesse momento com a gente. E toda terça a gente está aqui com algum assunto, algum tema bacana para a gente fazer essa reflexão. Tá? Então, agradeço mesmo. Obrigada a cada um. Até a próxima, então. Tchau, tchau.